Nós, mulheres, temos diversas variáveis fisiológicas que alteram o nosso humor, apetite, textura da pele. Olha, os desafios dos hormônios não são fáceis. Dá para imaginar o quanto o nosso corpo muda durante a vida? Muito. Como isso influencia nos nossos sentimentos, no nosso psicológico? Vamos tirar nossas dúvidas sobre essa relação dos hormônios no comportamento da mulher com a endocrinologista a doutora Luana Casari da Silva Lima e também com a psicóloga clínica Andréa Menezes. Muito obrigada, doutora. Bem-vinda, Andréa, bem-vinda. Então já vamos esclarecer aí, a gente tem uma balança aqui dos dois hormônios principais. O que acontece com a mulher? Então, primeiro é preciso entender o que são os hormônios. Sim. São substâncias produzidas por diversas glândulas no nosso organismo e que são mensageiras. Elas enviam mensagens para células que estão próximas ou distantes. Quando a gente fala do ciclo hormonal da mulher, nós falamos principalmente de dois hormônios. O estrógeno e a progesterona, tá? Então, o que acontece? Aqui tá, deixa eu perguntar, esse aqui é o estrógeno? É? Não, é progesterona. Esse é o esse da esquerda é estrógeno, porque tá virado de costas pra gente. E progesterona, exato. Tá bom. Então, o que acontece? Ao contrário do homem que tem níveis sempre mais estáveis de testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino... Os nossos é um balanço. Exatamente. O que acontece na mulher? Primeira coisa, a mulher, quando nasce, ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter durante a vida, tá? Todo o início do ciclo, nós começamos Vou me aproximar aqui para mostrar. Nós começamos um recrutamento de um óvulo. Então, vários folículos vão sendo escolhidos e a gente vai tendo um aumento da produção de estrogênio. Até que, eventualmente, um óvulo é liberado. Peraí, o estrogênio está aqui, é isso? Tá aqui, ele está subindo. Esses são, geralmente, num ciclo de 28, os primeiros 14 dias. Tá bom. Tá? Então, ele é quem está mandando nessa fase. Quando eu ovulo, eu tenho um pico de testosterona e aí o que sobra disso lá dentro do ovário se chama corpo lúteo. E começa a produzir a progesterona, que é o que está preparando o corpo da mulher, o endométrio, para engravidar. E é essa segunda fase que os hormônios se alteram muito e a gente começa a ter as alterações de comportamento. Tá. A mulher altera todo o corpo, muitas mulheres apresentam mais dores, ficam mais cansadas, mas principalmente devido a essa variação entre estrógeno e progesterona, nós acabamos tendo mais sintomas. Um pouquinho antes de ovular, o que acontece? Desculpem-me, de menstruar, cessa essa produção de progesterona. Tá. E aí a mulher acaba menstruando. Daqui a pouco a gente vai falar da menopausa, mas quero falar com a Andréa antes, porque a gente se descabela, a gente briga com as pessoas, assim, né? Fica mal-humorada, e aí, tô no TPM, não sei o quê, e aí as pessoas também não entendem que você tem essa variação hormonal. E aí? Sim. O que acontece é que o nosso cérebro, ele recebe uma enxurrada de emoções, né? E aí há um rebaixamento da consciência e uma exacerbação do inconsciente. Trocado em miúdos, Maria, sabe aquelas emoções reprimidas? Sabe aquelas situações que você não lida, que você tem dificuldade de lidar? Às vezes um trauma, às vezes uma tristeza, uma DR que você não teve com seu marido, que você se calou. Tudo vem à tona nessa hora, né? Então, é o momento em que a mulher fica extremamente sensível. Algumas mulheres ficam mais agressivas, outras mulheres ficam mais sensíveis, outras mulheres ficam tristes, outras ansiosas, algumas comem demais, outras comem de menos, né? Tem uma alteração no comportamento. Então, em função da que nem a doutora falou, vai ocorrer. A gente tem fotos, ilustração, na realidade, que eu queria que a doutora explicasse um pouquinho, Andréa também. Podem colocar na tela, que eu vi, olha aí, nível de estrogênio. Explica pra gente, doutora. A gente tava explicando, né? Por que tem essa parte assim de cima que tá... Então, primeira coisa, o que esse gráfico está apontando, esse vermelho mais escuro, é a quantidade de estrogênio que nós temos no organismo, tá? E aí ele está mostrando conforme você vai tendo menos estrogênio no passar do tempo e aí vai ocorrendo a deficiência de estrogênio. Por quê? Por causa do que a gente comentou. A mulher já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai produzir durante a vida. Ela já tem ali a sua data limite. E conforme você vai deixando de ter óvulos,
eu dependo dessa formação do óvulo, do folículo ovariano, para ter uma boa produção de estrogênio e de progesterona. A hora que eles acabam, eu tenho a menopausa, que é a última menstruação, e cai demais. Finalmente, é uma boa notícia para quem vai entrar na menopausa? É um novo ciclo da vida, né? Porque ele fala que na menopausa também. Mas a produção de estrogênio cai. A gente ainda tem, porque Tá, o estrogênio... 60 anos, 70 bem pouquinho e 80 muito quase menos. nada. Exatamente. Então você ainda tem uma produção de estrogênio, mas muito menor, porque ela não é mais ovariana. Onde a gente vai ter? A gente também tem a gordura nossa, que tem uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrona, que é um tipo de estrogênio. Entendi. Mas não é igual o estradiol, que é aquele que nós produzimos pelo ovário. Entendi. Então ainda há, e ainda bem que há, mas não é mais a mesma quantidade. Isso influencia em diversos aspectos da mulher. Nós começamos a ter aquelas ondas de calor, Sim. uma piora da irritabilidade, alterações de humor. Muitas mulheres começam... Mas a irritação de humor não é por causa da variação de hormônio? São duas coisas diferentes. Nós temos tanto do ciclo, enquanto a gente está nós vivemos sob o controle dos hormônios, não tem jeito. Enquanto na idade fértil, o problema é essa variação, tá? Então, o que a gente já sabe, que parece que se a mulher, ela conseguisse não ter tanta a progesterona, você conseguisse manter em quantidade mais estável, você teria menos desses sintomas de TPM. Certo. O problema parece ser esse. Então, muitas vezes, nós usamos alguns medicamentos... Para aumentar o nível de progesterona. Na verdade, para manter estável, para você não ficar tendo esses sintomas, essa variação. Por quê? Porque parece que há alguns receptores, uma sensibilidade a isso. É melhor estar tudo igual do que está variando. Certo. No climatério, ou seja, quando eu começo a ter uma deficiência de estrogênio, é diferente. O problema é que eu não produzo nada. E o meu corpo sempre precisou desse estrogênio para se manter bem. E aí você dá estrogênio. E aí, a depender dos sintomas, a gente dá. Entendi. Se são calores, mal-estar, tem pacientes que têm ondas de calor 20, 30 numa noite. Isso é a reposição, famosa reposição hormonal. Eu já quero deixar uma pergunta para a Andréia. Como tratar a TPM? O que você indica? E não o calor, mas essa variação de humor da menopausa. Vou pedir um minutinho para vocês e já volto com a... Estamos falando de hormônios femininos. Muita variação. Deixei a pergunta para a Andréia. Como você, psicóloga, fala... a gente já viu com a doutora, né, da reposição, o que acontece. E TPM e menopausa, como que a gente trata isso? Então, Maria, o que acontece é que o que é importante é que as mulheres comecem a se dar conta do que se passa com elas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos sentimentos que elas estão tendo em relação à própria vida. Porque nessa fase, o que acontece é que... aflorar, né? Aquilo que já tá que ela dentro não dela. lida, que ela não lida, aflora com toda a força. Não é à toa que em latim, o que significa o hormônio? Em latim significa humor, né? Então, que está relacionado absolutamente às emoções. O que eu diria assim, por exemplo, se você está muito agressiva num período de TPM, ou se você está muito entristecida, né, é uma tristeza exagerada que não passa, ou que demora a passar pós-menopausa, seria interessante você perguntar, mas espera aí, eu estou com raiva do quê? Seria interessante você pensar assim, o que eu tô perdendo ao fazer a menopausa? Qual é o meu sentimento de perda? Né? O que eu tô deixando para trás e o que eu posso ganhar? Eu acho que a mulher precisa se conhecer mais. Ela precisa lidar com as emoções que ela reprime, porque nessa hora vem com força total. Agora, uma dica. No período de menstruação de TPM, que antecede a menstruação, o período de TPM, não vai discutir relação com seu marido. Sim. Boa dica. Não vai tomar fazer decisões nada. mais definitivas, mais importantes. Não é hora. Não pede demissão. Não. Nada. A percepção Isso é fica boa. alterada, Maria. A percepção fica alterada. Os sentimentos estão extremamente exacerbados. Não é momento de tomar decisão nenhuma. E nem de discutir relação. Entendi. Né? Discutir com o chefe. Não.
que ele tá não é hora, muito. não é hora. Essa é uma dica muito boa. Sim. Né? Então a gente viu que a pessoa ela tem que se cuidar a vida inteira e tratar das questões pessoais e também das questões porque hormonais. Porque não é a TPM que põe na mulher um mau humor. Não é. É a história de vida dela, é alguma coisa que ela reprimiu e não lidou, que se aflora no período pré-menstrual ou da menopausa, né? Então é alguma coisa que está dentro dela. A gente chama de... é um período de fera ferida, né? Da fera ferida. Ai, meu Deus. Doutora, então a gente já viu a reposição hormonal, ela é importante depois, na menopausa, né? Nem para todas as mulheres. Pessoas que se beneficiam da reposição hormonal. Então, é muito importante procurar um especialista. Por quê? Por exemplo, as alterações de humor, nós não tratamos com reposição hormonal. Nós vamos tratar com psicoterapia, muitas vezes indicar uso de medicamentos para ajudar a pessoa a melhorar isso. Mas, por exemplo, às vezes o transtorno de humor é porque não dorme, porque fica tendo fogacho, se sentindo mal. E aí, sim, a terapia de reposição hormonal pode ser importante desde que não haja contraindicações. Tem mulher que não precisa da reposição? Na verdade, boa parte das mulheres não precisam de reposição hormonal. Nossa! Porque a maior parte das coisas que nós usávamos a reposição hormonal, por exemplo, evitar uma osteoporose, nós tratamos melhor hoje com outros medicamentos e com menos efeitos colaterais, menos risco para a paciente. Então, na verdade, nós fazemos reposição hormonal? Sim, há pacientes que têm claramente indicação, mas nem todas. Certo. E é um grupo bem selecionado. Agora também assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Entendi. Equilíbrio. É isso aí. André, a última palavra que você tem aí para deixar para a mulher? Eu acho que é importante a gente lembrar dos homens nessa hora, né? Assim, o par amoroso da mulher, como é que lida com esse momento dela e o que ele pode de que forma ele pode ajudá-la. E aí eu fico pensando assim, não queira também você, marido, né? Ou namorado. Ficar também falando muito. Ficar falando, ficar instigando, ficar... O que você tem? Mas por que você tá assim? Mas deixa ela quietinha ali, vai ser melhor pros dois, né? É verdade. É isso aí, eu tenho uma história super engraçada, bem rapidinho. Meu pai, uma vez, minha mãe tava... Nossa, tava. E aí ele pegou um trem, ele foi não sei pra onde, fazer um passeio, chegou lá, sentou no bar, tomou uma caipirinha e voltou. E aí chegou no final do dia. Tava ótimo. Sim. E aí minha mãe já tinha acalmado. Então, sabe ele foi fazer pai. passeio sozinho. Sabe o seu pai, é isso. Quero agradecer a doutora. Foi embora, falou, deixa ela. Tá Luana Cassari da Silva Lima, endocrinologista. O Instagram é AKT. Actalive. Actalive, desculpa, é Actalive. Está na sua tela. O telefone é 0 operadora 11 50 84 12 80. E agora eu vou falar direitinho. O site é www.actalive.com.br. E Andréa Menezes, psicóloga clínica, as redes sociais Andréa Menezes, psicanalistas, YouTube, Andréa Menezes, psicóloga clínica. Isso. Muito obrigada, doutora Andréia. Eu acho que essas dicas foram muito boas para mulheres. Deixa a mulher.